Meu nome é Felipe, aqui do canal TV Iraté, e como eu tinha me comprometido anteriormente, esse é mais um vídeo relacionado à cultura do maracujá aqui na região de Pedras Grandes, onde a gente vai apresentar alguma técnica ou tecnologia utilizada pelos agricultores com o objetivo de alcançar uma elevada produtividade nas lavouras de maracujá. Nesse vídeo vamos falar sobre o espaçamento entre plantas. Os agricultores aqui do município já experimentaram vários espaçamentos diferentes, na maior parte das vezes tentando adensar ainda mais as plantas na lavoura. A nossa conclusão até o momento é que o melhor espaçamento é 3 metros entre as linhas de cultivo e 1,5 metro entre as plantas dentro da linha. Teoricamente, o melhor espaçamento para qualquer lavoura seria a utilização de um espaçamento quadrado, ou seja, a mesma distância entre uma planta e outra e entre uma linha e outra de cultivo. Porém, na prática, devemos observar alguns detalhes importantes. Por exemplo, o espaçamento entre as linhas não pode ser tão curto que impeça a entrada de maquinário aqui dentro da estrutura. Na prática, a gente sempre tem utilizado um espaçamento de 3 metros e esse espaçamento já está bem consolidado na região para várias outras culturas perenes, porque é um espaçamento que permite a entrada de um trator, de uma carreta, de algum equipamento, de algum implemento que venha a ser utilizado debaixo da parreira. Aqui na propriedade do Jadson Citadin, ele já me relatou algum problema que ele tem percebido, que é o seguinte, ó. Aqui a gente pode ver que tem a linha de cultivo, que ela tem mais ou menos um murchãozinho em cima, né? A entrelinha e outra linha, né? Que também é outro murchão. E na entrelinha ele utiliza um triciclo para fazer as pulverizações. E se vocês forem perceber, ele acaba compactando o solo na entrelinha. Para melhorar esse tipo de situação, ele utilizou esse murchão, que ele acaba acumulando um volume de terra maior para a planta viver ali naquele monte, já que ele entende que a planta não consegue atravessar para a entrelinha, né? Então ele entende que se fosse utilizado um espaçamento maior do que 3 metros, por exemplo, 3,5 metros, 4 metros, ele poderia reduzir esse impacto da compactação na entrelinha. Não temos ainda um resultado prático dessa ideia do jardim, só que a gente entende que se aumentasse muito esse espaçamento entre linha, o arame na entrelinha aqui ele ia fazer um embarrigamento, né? Ele iria ceder mais do que já cede com 3 metros e iria abaixar ainda mais a altura da parreira na entrelinha, o que iria dificultar o manejo. Então entendemos, como o Jadinho relatou, que o melhor seria no máximo aí uns 3,5 metros. E olha, eu diria que o ideal era fazer um teste antes de implementar uma parreira com um espaçamento entre linhas maior do que 3 metros. Uma outra consequência dessa ideia é que teremos um menor aproveitamento da área de cultivo, né? Que vai caber menos plantas por dentro da área. Portanto, é praticamente um consenso a utilização de um espaçamento de 3 metros entre linha em toda a nossa região. Já no espaçamento entre plantas dentro da linha, já foram feitos vários testes aqui no município, tentando adensar ainda mais a nossa lavoura, que hoje, utilizando um espaçamento de 3 metros entre linha e 1,5 metro entre plantas, a gente alcança uma quantidade de plantas de 2.222 plantas por hectare. Então, se foi feito alguns testes tentando adensar um pouco mais, usando espaçamento de 1 metro, de 75 centímetros, até meio metro já foi utilizado em algumas situações. E esse adensamento ele tem a seguinte importância. No início do cultivo, as plantas não chegam a tocar uma na outra e já começam a botar um pouco de flor. Isso vai acontecer aqui com as nossas mudas pré-formadas, já de tamanho grande, ali por volta de dezembro, as primeiras colheitas. E nesse momento as plantas ainda não tocaram uma na outra. Então, quanto mais plantas eu tiver por área, maior será a minha primeira safra ali em dezembro, janeiro, que é a época que eu tenho um melhor preço na cultura do maracujá. Então, a tentativa de adensar ainda mais a nossa lavoura aqui do maracujá sempre foi com esse objetivo, de conseguir uma produção ainda maior, principalmente em dezembro e janeiro, e tentar conseguir então esse elevado preço. Porém, sempre que se fez esse maior adensamento, apesar de conseguir adiantar um pouco essa produtividade, a consequência posterior ela não é favorável, porque com muitas plantas na área, nesse adensamento maior do que 1,5 metro, a parreira acaba fechando muito cedo e uma parreira fechada, que não tem a entrada de sol aqui embaixo, ela acaba diminuindo muito a produtividade, dificultando o produtor a fazer a flor, porque as flores começam a se formar em cima do colchão de folhas da parreira e isso atrapalha muito a produtividade posterior. Outros agricultores também experimentaram fazer um espaçamento maior do que 1,5 metro, chegando a 2 metros, 2,5 metros, porém o resultado também não foi favorável. Onde foi tentado aumentar esse espaçamento, o que se observou foi
que a parreira acaba não conseguindo fechar plenamente. E um outro problema é que, como as frutas que estão se formando tendem a estar se formando ainda mais longe da planta, da raiz, então elas acabam sendo menor. A fruta que se forma mais adiante no ramo, ela é menor que a fruta que se forma antes no ramo. Em consequência disso, uma parreira que tem um espaçamento maior do que 1,5 m acaba tendo uma desuniformidade maior, com frutas maiores e frutas menores dentro da parreira. E nesse quesito, 1,5 m entre plantas acaba favorecendo também uma melhor uniformidade dentro do parreiral em relação ao tamanho de fruto. Portanto, um consenso que a gente chegou aqui no município e região é que 1,5 m entre planta é a distância ideal para ser utilizada aqui na lavoura do maracujá. Em resumo, posso dizer que aqui na região de Pedras Grandes, o espaçamento entre plantas de 1,5 m entre linha de 3 metros representa mais de 90% das parreiras de maracujá. E com essa população de 2.222 plantas por hectare, é onde conseguimos o melhor equilíbrio entre a produção da primeira florada e das produções seguintes da segunda e terceira florada durante o ano aqui na região de Pedras Grandes. Em breve estarei lançando mais algum vídeo apresentando alguma tecnologia utilizada pelos agricultores aqui na região de Pedras Grandes, com o objetivo de alcançar essa elevada produtividade. Acredito que essas informações possam ajudar outros agricultores que estão em busca de melhorar as suas lavouras. E para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possível, peço que você compartilhe com seus amigos no Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Se você tem alguma dúvida, pergunta ou sugestão, deixe aqui nos comentários e até a próxima.